Muito bom, gente. É sempre uma alegria muito grande estar aí com vocês. Para aqueles que estão pela primeira vez no espaço, eu sou Vilmar Cidral, eu sou fundador e educador aqui da Sustentar. O webinar de hoje, sem sombra de dúvidas, é uma coisa muito relevante, muito importante para os desafios atuais, né? A questão do desenvolvimento da liderança e como é que faz o desafio aí do pipeline da sucessão, né? Estava falando no início aqui com o Caio, com a própria Cláudia, a forma com que eles construíram aí os temas ficou bem interessante, né? Na medida que a intenção é justamente ter uma prosa, né? Uma conversa muito importante sobre as questões práticas, pragmáticas do desenvolvimento da liderança, né? E da própria sucessão. E como bem colocaram a Cláudia e o Caio, é muito mais do que a planilha, né? É ter, de fato, essa visão sistêmica, como é que gera e faz o engajamento, e isso aí por si só já é tema para mais de metros de conversa. E no final das contas, o que a gente vê é a cultura organizacional permeando todos esses processos, né? E o interessante é adquirir os conhecimentos necessários para poder fazer essa análise toda sistêmica do momento que você está e o que você imagina, né, que seja interessante a empresa avançar em termos de cultura para um ponto futuro, ponto B, né, do ponto A para o ponto B. E é mais ou menos por aí que o Caio e a Cláudia vão estar conosco aí até as 20h30 nesse webinar. O Caio é uma pessoa que eu admiro bastante, professor nosso aqui da Sustentare, coordenador de alguns programas, né? O Talent Management, Talent Acquisition e também da pós-graduação em Workplace Learning e Educação Empresarial. O Caio aí é uma pessoa inquieta, né? São 16 anos aí de experiência nessas áreas que eu acabei de citar e, acima de tudo, é um mentor, um professor e uma pessoa que, conforme eu falei, admiro muito. A Cláudia Machado, pela primeira vez, está chegando junto aqui da Sustentare, tem aí uma- um perfil muito vinculado à área de comunicação corporativa, também change management, trabalha com transformação cultural e há mais de 10 anos está nessa caminhada, nessa jornada de transformação eh, organizacional. Efetivamente, tanto o Caio quanto o Cláudia buscam resultados tangíveis, né? eh, no processo de aprendizagem. Afinal, a gente não quer educação sucata, a gente quer uma educação que impacte o negócio, que gere resultados, né? Muito bem. Tanto o Caio quanto o Cláudia vão complementar aí a autoapresentação dos mesmos. E sem mais delongas, passando aí a palavra para Caio e Cláudia. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Inclusive, eu já queria começar agradecendo pelo tempo de vocês, sabendo que a gente marcou essa live numa quinta-feira à noite, pré-feriado. Então, eu já queria agradecer de antemão o interesse de vocês nesse tema e, obviamente, o tempo que vocês estão aqui conosco. Então, a gente quer aproveitar o máximo possível esse tempo para que ele seja proveitoso e para que vocês saiam daqui hoje não só com bons insights e também com boas reflexões, mas que vocês participem. Vocês vão ver que a gente fez um formato um pouquinho diferente, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, e a ideia é de fato ir além da parte só conceitual, né? A gente sabe que esse é um tema que eu poderia trazer aqui 350 slides para falar sobre, mas quando a gente pensou nesse evento, a gente pensou de fato numa estrutura mais prática. E é até por isso que esse é um tema que não é novo, não é um tema que começou a ser estudado ontem na academia, não é um tema que muitas empresas começaram ontem. Isso já é um tema que tem décadas aí de desenvolvimento, especialmente das práticas das empresas. Então a gente quer trazer aqui um olhar
muito conectado da educação corporativa, do treinamento e desenvolvimento, mas também conectado com a cultura e principalmente o impacto da liderança na cultura. E aí a gente vai, de fato, conectar esses temas com a sucessão, que a gente sabe que hoje é um grande desafio dentro das organizações. Como é que se tira a sucessão da planilha? Bom, antes da gente começar, importante a gente se apresentar. E eu vou pedir para a Clau começar se apresentando. Clau, por favor. Boa noite, pessoal. Também, né? Agradeço muito a presença de vocês aqui numa quinta-feira, pré-feriadão. Espero que seja proveitoso e, de verdade, a ideia aqui é para a gente poder trocar e tenho certeza que todos vocês têm muito a contribuir nesse tema. Afinal de contas, desafios com liderança vivemos todos, né? Em todas as empresas. Então, a ideia aqui é realmente que seja algo bem fluido e bem tranquilo. Na minha parte, né, eu tenho mais de 10 anos em cultura e comunicação corporativa, né, trabalhei por muitas vezes em projetos grandes de transformação cultural, de aquisições, de fusões, e uma coisa eu digo, que o engajamento da liderança é fundamental para fazer as coisas avançarem, né? Sem isso, é realmente muito difícil com que o resto da organização se engaje e queira fazer uma transformação acontecer. Então, estou por aqui hoje para trazer junto com o Caio, né? Nós trabalhamos juntos também em muitos momentos, então trazer para vocês um pouco da nossa experiência, mas também aprender com vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas, sigamos. Boa, Clau. Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Caio Cruzeiro. Agora estou completando 17 anos de experiência. Comecei bem cedo no RH. Eu costumo falar que eu caí de paraquedas nessa área. E eu trabalhei por muitos anos em indústria, trabalhei com a Clau, inclusive, trabalhamos juntos em uma empresa. E eu fui, né, tanto de recrutamento, de treinamento, eu tive a oportunidade de trabalhar com um programa de liderança, programa de trainee, programa de desenvolvimento, gestão de desempenho, potencial, sucessão. Eu tive uma carreira muito rica dentro do RH. E como se não bastasse isso, eu também fui para o negócio. Eu tive aí experiências em diferentes posições no negócio, liderando a parte de planejamento estratégico, ajudando também na cultura de excelência operacional e trabalhando especialmente com a parte também de gerenciamento de projetos e métricas. Essa experiência, ela não só acendeu aquela fagulha que eu sempre tive desde a época da faculdade, que era empreender. E eu sabia que em algum momento eu ia fazer essa mudança do lado da mesa, de ir, de fato, para o mercado e de empreender. Então, hoje eu tenho dois negócios. Um é a Vitarium, que é uma empresa investida, ela faz parte de um conglomerado aí de empresas, que é da Icântica, e a Vitarium nasceu com o intuito de ajudar a democratizar o acesso a práticas de RH estratégico em empresas de todos os tamanhos. Porque aquilo que eu e a Clau viu em empresas como a Bayer, a gente sabe que ainda não é o suprassumo que a gente vê no mercado, em termos de liderança, de capacitação desses líderes, em termos de sucessão. Então, eu tenho hoje essa grande missão na Vitarium de ajudar a levar isso para empresas de qualquer tamanho, sabendo que o RH estratégico, ele independe de tamanho e estrutura de RH, é mentalidade. E a outra empresa é a de carreira e recolocação, que eu trabalho desde 2021, e aqui eu ajudo as pessoas a dar o próximo passo de carreira sem falsas promessas. Então, aqui a gente trabalha muito na parte de mentoria de carreira e também na parte de recolocação. E hoje, né, eu tenho o prazer novamente de trabalhar com a Clau, né, em diversos projetos e além disso, ter, né, de fato, projetos que estão acontecendo exatamente agora, que a gente está justamente trabalhando a questão de mudança cultural, de transformação cultural, com liderança, com alta liderança. Então, a gente também tem exemplos muito frescos para trazer, além de todo os projetos e todas as situações que a gente passou ao longo da nossa carreira. E essa, de fato, é a ideia, esse é o nosso intuito aqui para trazer para vocês. E olha só que interessante, esse daqui foi o meu último slide. Não teremos slide nessa nossa live. O nosso intuito não é ficar trazendo 350 slides e falando sobre a teoria da liderança, a teoria da cultura e a teoria da sucessão. A gente quer trazer para vocês um papo real sobre esse assunto e como eles estão interconectados. E mais do que isso, a gente vai trazer as nossas contribuições, as nossas reflexões. Portanto, eu já queria pedir também, fiquem à vontade para participar, para levantar a mão, para interromper a gente, para colocar no chat. A ideia também é que vocês participam
participem desse momento e que vocês também possam ajudar a gente aqui na construção. E não é só com dúvida, não. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui na live que também tem experiência com esse tema. Então, as contribuições e as provocações também são muito bem-vindas. E para começar, além dessa presença ilustre que a gente está aqui, né, da Laura, da filhinha aí da Clau, eu já quero começar com um tema polêmico: o papel da liderança na construção ou, entre parênteses, na corrosão da cultura organizacional. A gente sabe que a liderança é o maior canal de transmissão de cultura dentro de uma empresa. Os líderes, eles basicamente têm o poder de transformar a cultura ou de viver aquela cultura do jeito que a gente desenhou e está bonito lá na parede, ou eles também podem detonar a cultura de uma organização. Quando tem um desalinhamento entre o que está na parede e o comportamento da liderança, o que a gente comumente percebe é que a cultura adoece. É aquele famoso walk the talk que na verdade não está lá, é a ausência dele. Então acho que tem 3 pontos centrais aqui que seriam interessantes da gente discutir. Toda cultura é liderada. No final das contas, quem exprime a cultura de uma organização é o líder. Sem essa pessoa, nada feito. Pode ser intencional ou pode ser por omissão. Um outro ponto é que uma única liderança tóxica pode corroer anos de construção de uma cultura. Então, quando a gente é omisso ou quando a gente aceita lideranças tóxicas dentro da nossa organização, isso pode colocar a perder todo o trabalho cuidadoso que o RH e as lideranças comprometidas fizeram durante anos. Porque, afinal, às vezes a gente pode estar numa ótima empresa, mas o nosso líder pode ser daquele jeito. E no final das contas, para mim, como colaborador, o que vai pegar a minha percepção sobre a empresa é a minha liderança, principalmente. É o ambiente que eu estou. E a gente costuma falar que para toda cultura existe uma microcultura. E o terceiro ponto é que o comportamento da liderança é o que transforma valor que está lá bonitinho no site, na parede, em prática, ou não. E é justamente sobre esses 3 pontos que a gente vai discutir e partir a nossa discussão. Então, sobre esse primeiro ponto, papel da liderança na construção da cultura organizacional. Clau, o que você pode trazer para a gente? O que está aí na sua cabeça sobre esses pontos aqui que eu acabei de trazer? Me dá um minutinho, Caio, só um minutinho. Perfeito. Bom, enquanto Clau aí está vendo a questão da Laurinha, eu queria trazer um ponto para vocês, que é: quando a gente fala do papel da liderança na construção da cultura, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a cultura ela é construída, mas muitas vezes as organizações elas simplesmente vão fazendo ali por osmose. Ainda mais quando a empresa tem 20 anos, 30 anos, 50 anos de existência. Então o que acontece é que a cultura ela simplesmente já está ali. E muitas organizações elas têm que começar a fazer um trabalho de cultura para mover essa cultura do ponto A para o ponto B. Quando uma empresa começa do zero, a gente tem uma oportunidade única na Terra de começar uma cultura do zero e começar do jeito certo. Começar sabendo que os meus valores, aquilo que eu tenho como preceitos da minha cultura, eles precisam estar no dia a dia. Então, eu vou contratar líderes com aquele perfil, eu vou treinar os líderes naquele perfil e eu vou cobrar os valores, as atitudes conectados com aqueles preceitos básicos de cultura. Esse é, de fato, o mundo ideal, né? Quando a gente tem um ambiente no qual a cultura ela é construída do zero da maneira certa. A maioria esmagadora das empresas não funciona assim. A cultura já está lá. Ela é um elemento, ela é, de certa forma, uma instituição, né? Ela é um ser ali inanimado que está lá. E a gente percebe ela. E a cultura ela tem vários elementos. A gente tem os heróis da cultura, que são os exemplos positivos ou não daquela cultura. A gente tem os elementos que as pessoas percebem da cultura, mas que não são falados. Ou seja, tá ali no corredor, tá no dia a dia, mas as pessoas não falam necessariamente sobre isso, só que elas percebem. Esses são os elementos que não são tão tácitos dentro da nossa cultura. A gente tem aquilo que são os valores dessa cultura, né? Os pilares primordiais dessa cultura. A gente tem as práticas, os rituais. Então, tudo isso forma aquilo que a gente chama da cebola da cultura, que é um conceito bastante comum no mercado,
é também antigo, né? Desde os anos 70 que existe esse tipo de estudo no mercado sobre o que que é a cultura, e muitas vezes a gente tem até dificuldade para falar o que que é uma cultura, né? O que que são os elementos de uma cultura. Mas a cebola da cultura que eu acabei de descrever, ela é um ótimo ponto de partida para a gente saber que uma cultura é complexa. A partir disso, a gente precisa ali fazer muitas vezes um diagnóstico para saber como está essa cultura. Porque não basta a minha percepção, não basta a percepção do presidente da empresa, não basta a percepção do RH. A gente vai ter que fazer um diagnóstico. Fazer diagnóstico de cultura é um negócio complexo. Por isso que muitas vezes as empresas elas vão atrás de uma consultoria especializada para fazer esse trabalho. Assim como hoje eu e a Clau a gente trabalha em projetos e está fazendo nesse exato momento um diagnóstico cultural de um cliente. Então, o diagnóstico cultural ele vai na linha de entender qual é o momento atual, qual é o estado dessa cultura, como as pessoas percebem essa cultura. Será que aquilo que está na parede é exatamente aquilo que é, de fato, vivido pelas pessoas no dia a dia? Será que as minhas lideranças, elas de fato estão propagando a cultura da maneira como deveriam? A gente precisa entender isso num diagnóstico. Então, às vezes, ter um terceiro, né, uma entidade que não está dentro da organização fazendo essa análise, ajuda muito a empresa a identificar os seus pontos cegos. Toda cultura tem ponto cego, né? E aí isso pega muito, né? E principalmente é esses os pontos que muitas vezes não são falados. Existe um grande poeta, um famoso poeta chamado Patrick Lencioni, e ele tem um livro que é Os Cinco Desafios da Equipe, ou seja, quais são os grandes desafios que todas as equipes passam, independentemente do CNPJ. E aí existe, né, um triângulo desse trabalho, né? O Patrick Lencioni ele fala muito desses desafios da equipe. E dentro desses desafios da equipe, ele comenta que um deles, e talvez um dos principais, é a falta de comprometimento das equipes. Mas por que será que não existe comprometimento com as equipes? Né? Por que será que falta protagonismo? E aí, às vezes, vem, né, a gente, na consultoria, às vezes recebe demandas do tipo: ah, Caio, a gente precisa de um treinamento de protagonismo. Gente, quando vem uma demanda de treinamento de protagonismo, a gente já vai sentar e conversar, porque é muito provável que o problema não seja o protagonismo, né? E aí a gente vai ter que conversar com aquela organização para entender de fato qual é o problema. E essa daqui é a pirâmide que eu comentei do Patrick Lencioni, que tem os 5 desafios da equipe. E aí a liderança vem, chega para a gente e fala: olha, está faltando protagonismo na minha equipe. Será mesmo? E aí a gente vai fazer uma conversa, vai fazer um deep dive ali e vai entender muitas vezes que o problema não é a falta de protagonismo da equipe. Muitas vezes o problema está relacionado com a base dessa pirâmide, confiança. Falta confiança nas equipes. Falta um ambiente no qual as pessoas se sentem seguras para falar aquilo que precisa ser falada, para aquilo que precisa ser falado. Falta um ambiente no qual as pessoas entendem que não tem uma segurança psicológica para ser ouvido, para ser tratado os reais problemas do negócio. Se não tem confiança, pessoal, não adianta a sua empresa contratar treinamento de protagonismo. Eu falo isso Quero com dor pegar no até esse coração, né? gancho. Diga, Vou Clau. pegar esse gancho, Caio, né? Desculpa, pessoal, assim, eu tô com a minha filha aqui, então é mesmo se vira nos 30. Mas a gente até brinca que a confiança, ela é o ticket de entrada para um time. Sem ter a confiança, a gente não consegue seguir para nenhum outro tipo de evolução, né, em equipes de alto desempenho, de alta performance. O espaço de confiança é o que vai fazer as pessoas trazerem seu melhor. Total, Clau, total. E quando a gente tem esse espaço de confiança, a gente começa de fato a construir um ambiente no qual, lá na ponta, lá no finalzinho do triângulo, a gente começa a falar de equipes de alto desempenho. A maioria das empresas querem essas equipes. Será que elas estão dispostas a mover a cultura delas do ponto A para o ponto B para chegar lá? A gente tem que, muitas vezes, ter conversas difíceis dentro da organização. E a gente está falando de uma cultura no Brasil que evita o conflito. A cultura no Brasil, no geral, evita o conflito, porque a gente, né, como povo, nós somos os legais, né, os amigáveis, a gente é muito do cafezinho, do relacionamento, e de certa forma,
Isso é um grande problema para as organizações, porque se não há conflito, dificilmente as pessoas estão falando o que precisa ser falado. E aí o Patrick Lencioni chama isso de harmonia artificial. A harmonia artificial é quando a gente não discute os elefantes na sala. É quando não existe, de fato, conversas que endereçam os reais problemas da organização. E aí, meu amigo, minha amiga, não há treinamento de protagonismo que vai te salvar. Então, se hoje você é do RH, se hoje você é líder, se hoje você está dentro de uma organização, é importante essa reflexão. O treinamento de protagonismo não vai trazer aquilo que você espera que vá trazer. E eu estava falando, né, que eu falo isso com dor no coração, sendo um especialista em educação corporativa, e isso para mim é um mantra. Treinamento não muda comportamento. Essa é uma verdade difícil de engolir para os RHs. O que E muda essa dor comportamento é o walk the talk. É. E essa dor, Caio, eu também passei como comunicadora, né? Porque também, quando não é o treinamento que resolve, é a comunicação, né? Então, vamos fazer uma campanha de comunicação para as pessoas se comportarem com segurança, né? E aí o time de comunicação vai e faz um monte de ações e bota banner tudo quanto é lugar e faz, junta todo mundo no pátio para chamar um bombeiro e falar como é que tem que ser e não tem que ser. No dia seguinte é tudo igual, né? Por quê? O que que faz as pessoas mudarem de verdade e fazerem algo de acordo com o que é esperado pela empresa? Aí eu queria até deixar essa pergunta aqui para vocês. O que que, na opinião de vocês, é o que faria você mudar o teu comportamento dentro de uma empresa? Imagine que vocês estão na empresa atual ou vocês estão entrando numa empresa nova. Quais são os aspectos que vocês observariam nessa empresa e que fariam você entender quais são os comportamentos aceitados ou não aceitados? Um bom ponto esse. E, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para colocar no chat e responder um pouco dessa reflexão, ou até mesmo abrir o microfone, tá? Não tem nenhum problema interromper a Posso gente falar? aqui. Por Vai favor. Estão me lá. ouvindo? Estão me Opa, ouvindo bem? estamos? Sim. Boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Victor. Trabalho como é, futuro líder logístico na FMZ Têxtil. Estou ingressando agora nessa parte, né, de liderança. Venho desde os meus 18 anos trabalhando na indústria. Trabalhava como funcionário sempre, né? E hoje estou galgando vaga para a liderança. Sobre a pergunta em questão, eu acho que é principalmente a questão de reciprocidade e exemplo. Eu acho que muitas das empresas que eu trabalhei muito em chão de fábrica, então é o pessoal mais, vamos dizer assim, difícil de trabalhar, né? Pessoal com escolaridade mais baixa, culturas totalmente diferentes do que grandes empresas têm, né? Principalmente a parte administrativa, que eu acho que existe muita pouca conectividade dessa parte, vamos dizer, trazer essa pirâmide, né, do administrativo para o chão da fábrica, né? Então, de diretores, líderes, assistente de líderes, né, que empresas maiores têm esses cargos de assistente de líder e tal. Então, eu acabo vendo que isso não vai passando de pessoas para pessoas e acaba se olhando muito, às vezes, o currículo da pessoa e não tanto quem a pessoa de fato ela é. Eu vejo isso como estão à procura de pessoas e eles querem a todo momento procurar pessoas já capacitadas, né? E às vezes não é bem por aí que eu vejo, né? A gente precisa sim de uma pessoa que esteja preparada para determinada vaga, mas acho que o melhor seria ainda uma pessoa que esteja mais alinhada com o método de trabalho que a equipe precisa. Então, se hoje eu fosse procurar alguém, eu preferia pegar uma pessoa que não sabe absolutamente nada, tem alguns conceitos, conhecimentos básicos, né? Seja informática, tem um bom relacionamento interpessoal, mas eu prefiro pegar uma pessoa que não tenha conhecimento do que vir uma pessoa de outro lugar com, vamos dizer assim, manias, né? Então é mais fácil tu moldar uma pessoa que venha, vamos dizer assim, um papel em branco para você estar moldando ela à cultura da empresa. E eu vejo que muitas das vezes acaba não acontecendo isso, só muitas vezes largam a pessoa
a pessoa fica meio perdida dentro da empresa, né? Das empresas que eu trabalhei foi isso. E tu vai só literalmente sentindo no dia a dia e muitas das vezes somente pelo contato, como o Caio trouxe, através do líder. Então, às vezes, a percepção de cultura que a pessoa tem é através do próprio líder. Então, tipo, aquela microcultura, né, que a gente fala que é só aquela parte da equipe. A gente trabalha, mas tem uma empresa grande, porém, o nosso trabalho se torna aquelas 3, 4 pessoas e é o nosso círculo, o nosso novo círculo social, né, que a gente passa metade do nosso dia trabalhando, né, então, nosso outro círculo social é a nossa família, nossos amigos, né, e, consequentemente, como o Caio trouxe, se tu não tiver um líder que principalmente seja um reflexo da cultura que a empresa traz, acaba minando de forma negativa, né, como foi trago, e acaba não trazendo as pessoas para estar se alinhando junto com aquilo, né? Então, se eu vejo assim, que eu estou buscando, né? Porque são valores que eu já carrego, né? Mas, claro que a gente tem que se moldar, são algumas atitudes a gente tem que estar aderindo como líder, né? Mas eu vejo que o que eu procurava, eu tenho agora a oportunidade de entregar isso para as pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, subordinadas a mim. Então, eu tenho a oportunidade de estar entregando o que eu não recebi. Assim como se fosse um filho que não recebeu aquilo do pai, eu tenho a oportunidade hoje de estar trazendo isso para as pessoas. Principalmente essa parte de estender a mão de confiança, né? Tipo, de não julgar, aconteceu alguma coisa errada, não ficar questionando o porquê que fez errado, mas entender toda uma questão que levou àquele erro, se a pessoa está passando por algum problema pessoal, se é às vezes uma carga muito grande dentro do trabalho, se não está absorvendo demandas demais, né, para a pessoa, que às vezes já aconteceu comigo. Antes de eu ter as pessoas agora que estão me ajudando, antes eu cuidava de 4 processos ao mesmo tempo. Então é inevitável que tenha um erro, né? Claro, Cláudia. Vamos lá, Victor. Obrigada mesmo pela tua contribuição. É isso, né? A gente quando chega numa cultura nova, a gente vai fazer o quê? Observar os demais, né? Observar os colegas, observar o líder, entender ali o que pode, o que não pode, especialmente quando você não tem um processo estruturado, né? Porque assim, se você tem um processo estruturado, vai vir alguma orientação formal. Mas se você não tem, não quer dizer que você não vai conseguir informação. Só vai dizer que você vai buscar informação de uma maneira mais informal também, observando os colegas, ouvindo o que vão dizer de como é seu chefe, de o que vão dizer de como é esse time. E aí você pode ter coisa do tipo, não, aqui não se pode falar desse jeito. Ou, não, aqui a gente não marca reunião direta, a gente tem que falar com o assistente, né? Ou não, aqui a gente não senta para almoçar com o gerente, a gente tem que sentar só a gente. Tudo isso são elementos da cultura que são tão reais quanto qualquer outra estratégia que tenha sido colocada numa parede em algum lugar, né? E a questão é, a gente quer deixar a cultura à margem das pessoas criarem por si mesmas, ou a gente quer deixar a cultura de uma forma que vai atender os objetivos da organização? Se for o segundo caso, a gente precisa ter clareza de quais são, então, os comportamentos que nós queremos. E aí, também ter clareza de quais são os comportamentos que esses líderes têm que ter, né? Porque são eles que vão espelhar aquela continuação da cultura ou vão acabar com aquilo que tenha sido construído até então. Faz E eu sentido, acho que Caio? para mim tem 2 pontos na fala, né? Um deles é a questão de que é ótimo quando a gente pode contratar pessoas e a gente consegue moldar na cultura. Isso às vezes até aumenta a possibilidade de reter essas pessoas, sabendo que a gente está com um grande desafio de retenção nas organizações. Não só a questão de sucessão, mas a gente também está com desafios de retenção. As novas gerações têm ficado em média 7 meses dentro de uma organização. Tem pesquisa do CAGED mostrando isso. E não é só as novas gerações, a gente tem também gerações anteriores que passaram por processos de reestruturação, processos ali de layoff. Então, o tempo médio que a pessoa está ficando na empresa diminuiu. Isso faz com que nem sempre a gente vá conseguir contratar só a pessoa mais júnior que a gente vai moldar. E quando a gente tiver que contratar uma pessoa mais sênior, ela já vai vir com os seus maneirismos, com o seu jeito de mercado. Mas como que a gente garante ou como que a gente mitiga o risco de contratar errado? Como é que a gente analisa o famoso fit cultural com a nossa organização? Né? Como é que a gente avalia os valores, as competências e mitiga o risco de contratar
a pessoa errada. A gente também vai ter que tratar esse tema e não só trazer gente nova de mercado, porque isso vai fazer com que a empresa seja juniorizada. Se a gente só contratar as pessoas mais júniores para a organização, a nossa área, a organização será juniorizada. E esse é um outro problema que muitas empresas hoje estão enfrentando, a juniorização das suas estruturas. E um outro tema, que eu acredito que também esteja muito conectado com esses pontos, é que quando eu olho para o papel, né, e para os comportamentos que a empresa reforça hoje, a gente precisa refletir se a gente está formando os líderes certos. Porque cada cultura reforça certos comportamentos. O problema é que muitas vezes isso acontece sem consciência, sem ter, de fato, uma ação ali do tipo, eu estou fazendo isso porque está no meu plano. Mais ou menos é por osmose, é por fotossíntese, só vai acontecendo. E aí, o grande ponto é, será que a gente está promovendo as pessoas que realmente compartilham dos valores que a gente tem na organização? Será que a gente está criando uma cultura de comando e controle, colocando gente nas cadeiras que não tem, de fato, as competências necessárias e os valores para liderar de acordo com aquilo que a gente espera? Será que a gente está colocando gente na posição que faz o let it go do seu ego, que abre mão do seu ego e entende que a equipe está na frente, não mais você como líder? Será que é, de fato, uma cultura que a gente culpa as pessoas por todos os erros ou a gente entende eles e aprende com eles e evita que eles aconteçam? O líder está no final das contas, construindo ponte ou esse líder está construindo silo, né, Cláudio? Então, É, tem muito disso, né? tem muito disso. E é por isso que o líder é uma figura central, né, para pensar em qualquer estratégia de cultura. Então, nos últimos pontos que estavam ali na nossa live, né, para mim é o primeiro, né, que é sair do ponto A para o ponto B. Como fazer isso, né? Primeiro, você precisa ter um olhar bem claro de onde você está. Como é a sua cultura de verdade, né? Então, como que as pessoas tomam decisões, como elas se relacionam, como elas trabalham juntas, como elas trabalham separadas, o que que é reforçado, o que que é punido, né? E aí, tudo isso é como tirar uma fotografia, né? E não necessariamente isso queira dizer que eu só quero ver o que tem de problema. Muitas culturas, muitas empresas têm culturas, traços culturais que são fortes e são valores para elas. Então, por exemplo, trazendo uma empresa, uma outra empresa que eu trabalhei, que era a Casas Bahia, né? A Casas Bahia se fundiu com a Ponto Frio, para quem conhece essas duas empresas, né? E a Casas Bahia era uma empresa tradicionalmente familiar, né? Cujo dono era muito conhecido pelas pessoas e havia uma sensação de fazer parte da mesma família. Quando se tornou uma empresa de capital aberto, né, uma empresa de investidor, ela perdeu esse traço cultural. E as pessoas se sentiram. Só um minuto. Boa. E de fato, né, quando a gente olha essa questão, né, de transformar a cultura sem diagnóstico, isso pode ser um desafio. A gente falou lá de um primeiro ponto, né, que eu citei, que é como que eu faço a cultura sair do ponto A e vai para o ponto B? Primeiro passo, pessoal, é um bom diagnóstico. É a gente saber em que momento que a gente está. O que que é de fato esse ponto A? Será que está batendo, como a Mariana colocou aqui no chat? Tem coerência entre o banner lá no site, os valores? Tá coerente com os comportamentos no dia a dia? Então, o primeiro passo é, de fato, a gente ter um diagnóstico. E aí, Cláudio, E aí, continua a sua história e depois não, você responde. e aí, como eu estava falando, né, esse diagnóstico é você entender o que que é valor para as pessoas e não necessariamente tentar copiar de uma cultura que deu certo em outro lugar, né? Então, tá na moda agora uma cultura de, enfim, de empoderamento, todo mundo tomando decisão. Mas às vezes naquela tua empresa, né, a cultura que hoje é tida como algo valoroso para eles é a proximidade com o líder. E aí você tira o líder de repente, as pessoas surtam, né? Então você não pode ir do ponto A para o ponto B sem uma estrutura de transição que faça sentido para que as pessoas vão navegando nessa mudança. E pegar e importar alguma coisa do mercado que disseram que é legal.
né? Então, é realmente o primeiro ponto no diagnóstico é você ver onde você está, ver o que é bom para as pessoas, ver o que é ruim para as pessoas e ver o que é bom para o seu objetivo estratégico, o que é ruim para o seu objetivo estratégico. E aí sim fazer essa construção dessa estrada, considerando essas duas partes, né? O que é bom para o negócio e o que as pessoas veem como bom. Porque aí você vai ter que tomar algumas decisões no caminho. E o Caio falou em outro momento antes, né? O que você deixa acontecer e os problemas que você é conivente vão trazer se você vai avançar no caminho que você quer ou não. Porque é muito importante reconhecer aquilo que você quer reforçar, mas é tão importante quanto você também ter clareza do que você quer ou não quer na sua cultura. Porque culturas, por exemplo, de assédio, né, se você começa a falar, e aí eu estou levando para um caso extremo, mas que não é tão raro assim de se ver, né? Se você está trazendo que para você é importante uma cultura de colaboração, porque para o negócio as pessoas vão trabalhar melhor e conseguem chegar em melhores resultados. Mas você tem um líder que chega nos resultados por meio do assédio, né? Se você não toma uma decisão ali, você está dizendo para as pessoas uma mensagem muito mais forte do que qualquer palavra que você tenha colocado, né, em uma apresentação ou numa parede de um auditório, né? Faz sentido? E aí, pessoal, a gente fez o diagnóstico, certo? Primeiro grande passo para a gente poder mover nossa cultura do ponto A para o ponto B. Aí, depois do diagnóstico, eu vou ter ali um relatório. E eu vou precisar mostrar esse relatório para a alta liderança, fazer provavelmente um evento, discutir aquilo, pensar no plano de ação. E para isso a gente dá o nome de chá revelação. O chá revelação para a liderança. Porque muitos líderes não têm ideia do impacto que eles causam na sua equipe. Ou às vezes ele não se importa, ela não se importa com esse impacto. E quando esse impacto ele é negativo, né, e quando isso tem ali traços tóxicos, né? Então imagina você levar essa informação. E isso vai, de fato, ao encontro de uma experiência que a gente tem muito forte como consultor. Quando a gente fala de transformação cultural, ela geralmente está enrolada, em volta dela tem sentimentos negativos, porque a gente vai trabalhar com coisas e a gente vai tocar em feridas que muitas vezes tem pessoas que não estão dispostas a falar sobre aquilo e mudar. Então, transformação cultural gera dor, ela pode gerar sofrimento, não é fácil, pessoal, não é fácil. Então, cuidado também que a gente tem que ter em como lidar com essa transformação e como a Clau pontuou, esse processo, né, a maneira como é feito. E aí, Cláudio, tem uma pergunta para você. A gente fez o diagnóstico, fez o chá revelação para a liderança. Qual que é o próximo passo? É só eu treinar e fazer plano de comunicação? E aí pronto, cheguei no ponto B? Não, né? O próximo passo nessa história, não sei se seria em ordens necessariamente, né? Mas assim, um passo fundamental é a liderança estar com isso, comprada dessa mudança, né? Então a gente fala da liderança enquanto ponto central, e aí olhando para o nosso cronograma lá de temas de baixo para cima, tá lá o tema de, deixa eu ver como estava escrito, cultura de desenvolvimento, como criar um ambiente que forma, atrai e retém liderança. A liderança, ela vai ser quem vai atrair as pessoas ou afastar as pessoas, como que ela também, né, como a gente provê para ela o desenvolvimento necessário para ela poder fazer essa transformação, certo? E ficar na organização se assim fizer sentido. Mas aí, no momento de transformação, né, como que eu trago para essa liderança essa vontade de fazer acontecer? Como que eu trago para essa liderança essa gana de ser parte dessa nova empresa que está se desenhando, né? Então você precisa realmente que a liderança queira fazer isso. E aí o chá revelação é um momento de dor, né? Porque é um momento em que a liderança olha se ela está aderente ou não está aderente àquela cultura que ela quer transformar. E aí entra muita maturidade emocional, né, nesse processo. Porque assim como quando a gente toma uma decisão na nossa vida, né? Ah, eu quero, não sei, eu quero daqui 10 anos viajar para, sei lá, para o Japão, né? Eu tenho que entender quanto que eu tenho de dinheiro hoje, disponibilidade hoje, e criar um plano de ação para chegar no Japão daqui 10 anos, né? Não adianta eu querer amanhã tomar essa decisão sem ter os recursos necessários. E o momento do líder se ver no espelho e entender onde ele está nesse processo de transformação é tão fundamental quanto, porque ele se olha no espelho e fala, putz, aqui eu estou bem, aqui eu tenho que me desenvolver. Mas para isso você precisa criar um ambiente que permita que ele se veja dessa forma, de uma maneira assim, não se sentir
o problema do mundo, né? Mas se sentir muito mais como parte da solução. E aí a gente tem Exatamente. que ter estratégias para fazê-lo se sentir acolhido e com vontade de transformar. Exatamente. E a gente tem que lembrar, pessoal, que em todo o processo de transformação cultural, a gente vai ter uma curva de mudança. E essa curva, ela passa por vários estágios. Entre eles, o estágio da negação. Quando eu nego a mudança, ou seja, eu sou líder, eu vejo o que que você está propondo de mudança e eu falo, olha, muito legal, mas não quero. Tem muito líder que a gente vai ter que começar a fazer gestão da resistência. E para fazer gestão de resistência, para mapear se os stakeholders eles de fato apoiam a mudança, eles são neutros ou eles são os famosos terroristas que vão colocar aquela mudança em risco, a gente vai ter que conversar com as pessoas. A gente vai ter que criar rituais ali para falar sobre a cultura, sobre esse processo de mudança cultural. Não basta eu só pular para o plano de comunicação, para o e-mail bonito e para o treinamento bonito. O treinamento o plano de comunicação, eles fazem parte de um processo de mudança, mas eles não podem ser só isso. E é muito comum, pessoal, muito comum as empresas reduzirem um processo de transformação cultural a plano de comunicação e e-mail. Então, se você está fazendo isso hoje, se a sua empresa está fazendo isso hoje, saiba que isso reduz substancialmente as chances de você chegar no ponto B. E é muito comum, se a mudança não tiver sustentação, você vai caminhando para o ponto B e depois volta para o ponto A. As pessoas voltam para o conforto. E isso é claramente um sinal de falta de reforço da mudança. E o Marcelo está colocando aqui no chat que ele saiu de uma empresa onde ele estava totalmente aderente à cultura, ou seja, a empresa provavelmente tinha uma cultura legal, e ele saiu por causa da liderança. E isso daqui é um caso extremamente clássico. A liderança veio de uma outra empresa e aí ela veio com a síndrome do na minha empresa era muito melhor. Então ela começa a fazer um processo de corrosão da microcultura naquela área. E ela, na vez de chegar, respirar, entender como é a cultura, o que foi feito, ela não respeita o legado. E ela já quer, na primeira semana, mudar tudo o que é feito. E a mensagem que ela passa é: tudo que vocês faziam até agora não presta, tudo que eu vou trazer a partir de agora tem que ser o formato. Então, isso não só gera resistência, como pode gerar casos como o do Marcelo. A pessoa vai decidir sair da empresa por causa de uma liderança que não considera essa curva de mudança das pessoas, porque ela própria é uma mudança para a equipe. Sim. Vocês estão me ouvindo? Não? Sim. Sim. Eu até, eu acho que no primeiro momento a gente reflete, né, qual é até o nosso grau de resistência, né, quando alguém chega e quer fazer essa transformação, e eu até refleti sobre isso, eu falei assim, poxa, até que ponto eu também, né, preciso estar, né, a fim de mudar, sabe? Mas a coisa foi tão desrespeitosa, foi tão mal feita, sabe, a ponto de eu receber material da empresa anterior, até o logo da empresa anterior, assim, tipo, faz igual. Eu falei, não, mas vamos tentar adaptar, né, e tentar fazer um trabalho, né, de adaptação, a gente já tem aqui um modelo, e não, tira, faz assim. E aí eu comecei a me sentir um sênior copy-paste. Eu falei, eu não estou aqui para fazer copy-paste e a gente se sente respeitado. Eu acho que a gente chega numa fase que a gente já sabe que a gente não quer mais, né? A gente é mais novo, não tem ainda uma bagagem, a gente sabe o que a gente quer ali mais ou menos, mas depois de um tempo a gente já sabe que não quer. E aí eu falei, vai ser muito desrespeitoso, eu acho que tanto que a área inteira ali de recursos humanos saiu também, porque se sentiu desrespeitado. E aí eu fico com aquela pergunta, né? O quanto esse líder também tem o apoio da gestão superior a ela para fazer esse trabalho. Ele não sabe até que ponto também o gestor dessa pessoa que chega transformando fala, olha, eu quero que você transforme tudo. Ok, mas como vai fazer essa mudança, né? De que forma vai conduzir, que vai ganhar ali a equipe, enfim. Mas eu sou a favor, mas eu acho que, como vocês falaram mesmo, tem um modelo, tem um jeito, tem um tempo para isso tudo acontecer, né? Ô Marcelo, essa pessoa continua na empresa? Continua, já mudou o time de RH inteiro umas 4 vezes em 3 anos. E ela é bem avaliada? Que Olha, curiosa. eu ouvi que sim, tá? Eu ouvi que sim. Mas aí eu tendo a pensar que
a gestão superior não dá o devido valor à área como deveria dar, né? É uma área que está ali para ter o espaço dentro da empresa, mas provavelmente não é vista como importante, sabe? Eu tendo a ver isso, porque já mudou o time e eu sempre falo com as pessoas que estavam lá, que passaram por lá, ninguém se conforma, né? Mas é uma questão mesmo de que talvez a diretoria não dê a devida importância, sabe? Deixa a pessoa conduzir do jeito que ela acha, o que eu acho muito triste, porque se trata de uma grande multinacional, né? Com guidelines de matriz, sabe? Eu sinto bastante, assim, é uma pena. E Eu, que- eu, talvez, né, a gente já fique com a sensação de que o Marcelo estava falando de uma empresa nacional, de cunho familiar. Gente, isso acontece em grande Não, empresa pior também. que não. Isso acontece em grandes empresas. E se a alta liderança ou a liderança dessa pessoa ela não está apoiando isso, ela está sendo conivente, né? E se a equipe está sendo trocada por 4 vezes, né, não precisa falar mais nada. Está sendo muito conivente, né? Então, aqui reforça o que a gente acabou de falar. A cultura da empresa estabelecida, formal, nas paredes é uma, a cultura da empresa no dia a dia, no que eu reforço, no que eu reconheço, né? O Marcelo falou que ela é bem avaliada. Qual é o critério de avaliação, então, né? Se não é a vivência da cultura esperada que vem aí dos desenhos estratégicos. Então, aí você está usando a cultura só como algo para colocar num site, né, para colocar numa vaga de emprego, e não como algo que vai de verdade potencializar os resultados daquela empresa. É uma pena, mas acontece muito. E a gente vê esse grande desafio também no próprio tema de sucessão. A sucessão, ela precisa ser um processo muito bem pensado. E se a gente parar para pensar, após a pandemia, né, e aí a gente viu muitas empresas de tecnologia, elas contrataram diversas pessoas, foram aumentando seus quadros, tiveram uma grande demanda ao longo da pandemia, e logo depois da pandemia começou o movimento ali no Vale do Silício, na Califórnia, né, nos Estados Unidos, de redução de quadro de layoffs. E aí isso gerou um efeito manada em todo mundo e em vários setores que a gente está sentindo até hoje. Alguns setores de mais longo prazo, que é o caso do setor farmacêutico, do setor agro, eles começaram a fazer essas demissões em massa um pouco depois, e algumas empresas estão passando por isso exatamente neste momento que a gente está falando. E com todas essas mudanças, essas layoffs, essas reestruturações organizacionais, isso nos traz uma grande lição que faltou muito um tema chamado planejamento da força de trabalho. O planejamento da força de trabalho, ele diz respeito a como a gente planeja a nossa força de acordo com os movimentos de mercado, com as forças do mercado, mas também e principalmente com o planejamento estratégico da organização. Que tipo de gente eu vou precisar daqui 2 anos? Se eu vou comprar uma outra empresa, como que eu vou planejar essa integração? A gente sabe que integração de empresas, ainda mais quando é um negócio grande, seja por aquisição, seja por fusão ou algum outro modelo, é muito desafiador. E se a gente reduzir essa transformação cultural para e-mail e treinamento, temos um problema, que é algo, inclusive, bem comum no mercado. Então, a falta do planejamento de força de trabalho é um dos grandes motivos pelos quais a sucessão também é bastante deficitária nas organizações. Se a gente parar para pensar em ciclo de pessoas, a gente contrata a pessoa, faz todo o processo de recrutamento e seleção, de atração de talentos. Essa pessoa ela vai passar por capacitações, por desenvolvimento, a gente vai ter a gestão de metas conectadas ao planejamento estratégico, ou deveria estar. A gente vai falar de toda a parte ali de carreira, plano de desenvolvimento individual. A gente vai ter uma parte para falar, inclusive, da sucessão. A sucessão ela conecta uma série de pontos do ciclo de pessoas de uma organização. E o planejamento da força de trabalho é como se fosse uma engrenagem conectada a todos esses pontos que eu estou falando. Ela é meio que invisível, mas sem ela, todo esse ciclo de desenvolvimento ele pode ser completamente impactado e ineficiente. Então, a sucessão ela é uma das pontas dessa engrenagem. E quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de fato de mapear as cadeiras críticas da organização e fazer também um trabalho de separar pessoa da cadeira. E aí está um outro grande erro das organizações: não separar
a pessoa da cadeira. A gente tem que ter clareza do que é aquela cadeira, os desafios que ela tem, e também precisamos ter clareza da pessoa, dos nossos talentos, das pessoas que são mapeadas e plotadas como talentos dentro da organização. A partir do momento que a gente tem a separação dessas duas coisas, né, pessoa e cadeira, a gente consegue ter uma linguagem de sucessão muito mais acurada, porque a gente vai pensar se aquela cadeira é crítica para o negócio, se ela é uma cadeira difícil de achar gente no mercado, se ela é uma cadeira difícil de desenvolver pessoas. E por outro lado, a gente tem que pensar quem está sentado na cadeira. Se é um talento inestimável para a organização, se essa pessoa sair, a gente vai ter grandes problemas para repor, porque ela tem um conhecimento que só ela tem. Por isso que é importante pensar em cadeira e pessoa. E quando a gente fala de planejar a sucessão, a gente está falando de planejar a sustentabilidade da nossa organização. Porque sem as pessoas certas, propagando a cultura que a gente quer, a nossa empresa está afadada a falhar miseravelmente. Essa que é a verdade. A sucessão não é só uma questão da gente pensar em substituir alguém daqui a alguns anos por conta de uma aposentadoria, ou porque a pessoa ela vai para uma outra área, ou porque ela simplesmente pediu demissão. A gente precisa garantir que o próximo líder não faça como fez o Marcelo. Esse líder precisa entender o passado, precisa honrar esse passado e precisa saber que 50% da chance de sucesso na cadeira de liderança é saber o que não fazer. E eu chegar na área e já mudar tudo e não respeitar o legado da área é um erro fatal, que vai fazer com que as pessoas desengajem. Então eu preciso entender, eu preciso olhar primeiro, eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso observar. Aí sim eu vou propor mudanças, porque toda liderança vai chegar com o seu estilo e vai ter alterações, é inevitável, mas tem formas e formas de fazer isso. Então, a sucessão ela tem que ser muito construída com profundidade, ela tem que ter conversa sobre esse legado, sobre essa capacitação estruturada, tem que ter critério, né, critério claro para definir uma boa sucessão. Então, a sucessão sem preparo, ela vai gerar ruptura, ela gera insegurança, ainda mais quando é uma posição de alta liderança. Tem que saber também diferenciar quem já está pronto agora de quem a gente está preparando. E essa é uma discussão complexa. Muitas organizações elas confundem a pessoa pronta e a pessoa que está sendo preparada. E a sucessão ela é eficiente quando a transição ela não é sentida de uma maneira muito pesada pelas pessoas, né? A gente costuma falar que o líder bom, o líder do exemplo, ele pode deixar saudade, mas essa pessoa ela não pode se tornar uma peça insubstituível, porque isso vai gerar ruptura, vai gerar quebra na organização. O que você pensa sobre isso, Cláudio? Eu estou totalmente de acordo, né? E eu queria agregar um ponto sobre o papel do líder, né? Nesse desenho da sucessão, né? Porque essa coisa de saber separar o líder da cadeira é algo fundamental, inclusive para o próprio profissional. Porque o profissional, ele se agarra naquela cadeira, né? E toda vez que alguém se agarra numa cadeira, no momento que se sentir ameaçado, ele vai voltar para o ataque, né? Então, ele vai, de toda maneira, querer garantir o espaço dele como se fosse algo a ser defendido. E um profissional maduro, um profissional que tem ambições de carreira, ele sabe olhar para aquilo como um estágio para o próximo estágio, né? E ele sabe olhar, inclusive, que para ele suceder para um cargo maior, ele precisa preparar pessoas para poderem ascender ao cargo que ele está. Então, é olhar para isso de uma maneira natural, né? Olhar para uma maneira de que eu não preciso me agarrar àquele lugar, eu preciso garantir que pessoas estejam prontas para aquilo. E essa é uma mentalidade que eu vejo poucos líderes tendo, né? Porque realmente, depois de um período, você se agarra naquela cadeira e fala, é minha, ninguém tira. E aí, nos momentos, principalmente de crise, é onde você vê as pessoas mais brigando ali pelas cadeiras e batendo a cadeira uma na outra para conseguir garantir o seu lugar ao sol. Mas eu me lembro de um caso, inclusive, que aconteceu comigo, né? É a primeira vez, eu já era líder, e a primeira vez que minha gestora chegou para mim e falou: eu quero que você faça o desenho das pessoas que poderiam ser possíveis substitutas da sua cadeira. Eu fiquei assim, né? Jura, né? E, Ih, assim, será que ela quer me substituir? exato, assim, né? Será que eu tenho que levantar aqui possíveis concorrentes para mim, né? Essa é uma reação natural da gente pensar, poxa, mas eu ainda nem esquentei a cadeira direito, já estão pensando em quem vai me substituir.
Mas assim, quanto mais natural essa conversa mais acaba sendo natural em outros fóruns que aconteçam, né? Mas eu nunca tinha visto isso em nenhum outro time onde eu tive. Então, pensar, voltando para a cultura, né? Quais são os rituais e os tipos de conversa e os tipos de abertura que vocês têm dentro das empresas onde vocês estão, né? É algo, se fala sobre sucessão ou se fala só sobre se manter aqui naquele cargo a todo custo? Já ouvi um monte de depoimentos de tipo, não, aqui onde eu cheguei não dá para ir para lugar nenhum. Para eu suceder, eu preciso que o fulano se aposente. Só quando se aposentar que eu consigo, né? Aí é um sinal de que a organização precisa pensar na forma como está trabalhando a força de trabalho. E aí, quando você tem esses casos, se você tiver na sua empresa líderes que têm muito tempo de cadeira e essas pessoas não estão se movimentando e não existe nenhum tipo ali de prática da organização também para ajudar a oxigenar o pipeline, e o pessoal tem formas e formas. Quando a gente percebe, por exemplo, que o nosso pipeline está entupido, ou seja, a gente tem muito líder nas posições mais altas que estão há muito tempo nas cadeiras, ou seja, eles entupiram o pipeline. Quando isso acontece, tem organizações que começam a promover a rotação de cadeiras entre esses líderes. Uma vez eles continuarem subindo, eles vão para o lado, eles vão para uma outra área. E o simples fato de você promover a rotação de cadeiras ajuda a desobstruir o pipeline, ajuda a oxigenar esse pipeline. Então há formas e formas, não é que você vai precisar demitir essas pessoas, não é que você vai precisar promover, até porque chega uma hora que tem um limite. Isso acontece muito quando a pessoa chegou já na alta liderança, nas primeiras camadas ali de liderança da organização. Então, nesses casos, a gente vai ter que pensar de uma maneira muito criativa, porque a partir do momento que a gente entope o pipeline, isso também vai fazer com que mais talentos saiam da organização, porque eles vão olhar para cima e falar: meu, essa pessoa aqui não vai sair, ela vai fazer hora extra na cadeira, né? Para onde que eu vou? A pessoa vai começar a olhar o mercado. E aí o que a Clau falou é muito importante. A gente precisa criar uma cultura na qual a liderança se acostume a falar sobre sucessão. E isso significa que a gente vai ter que separar de novo cadeira da pessoa. E o líder tem que entender que ele não é a cadeira, ele está na cadeira. Assim como a gente fala de sucessão, a gente acaba entrando muito no conceito de potencial, e é muito como a gente fala dos autopotenciais. É a mesma mensagem. Você não é autopotencial. Você está autopotencial. A potencialidade, ela muda ao longo da nossa carreira por N fatores. E da mesma forma, quando a gente fala de sucessão, a cadeira é a qual eu estou ocupando neste momento, ela não é minha. Se o líder se apega à cadeira, esse líder também pode ter comportamentos de se apegar ao seu time. E a gente precisa trabalhar a cultura na qual o time não é do líder. Quando eu contrato alguém para a empresa, eu estou contratando uma pessoa não só para a cadeira, que eu ofereci, mas para a empresa. O colaborador é da empresa como um todo, não é daquela área. O líder não pode se apegar dessa forma. Isso é muito comum em área técnica, por exemplo, que a pessoa tem uma ultra especialização, ela tem um conhecimento extremamente aprofundado, é muito comum do líder se apegar e não querer deixar essa pessoa se movimentar. Tem líder, inclusive, que mesmo a pessoa demonstrando potencial para ir além, ela tem potencial, tem desempenho acima da média, ela tem entregas de valor e ela quer se movimentar, tem líder que empata o negócio. E aí, às vezes, até prejudica a avaliação do colaborador, simplesmente para não perder a pessoa. Então, chega num nível ali de egoísmo, né, e muito conectado à questão da própria segurança da pessoa, que isso não vai ser falado numa reunião. E isso se conecta a um outro ponto que o Vitor trouxe, que eu quero conectar antes de passar a palavra para ele. Se o líder tem essa atitude, né, de punir as pessoas, né, e de colocar elas ali num patamar no qual elas não vão mais conseguir subir e às vezes elas vão ter que ir para o mercado, isso é muitas vezes algo velado. E eu concordo com o que o Vitor falou de que é muito difícil a gente trabalhar a cultura na operação, com as pessoas do chão de fábrica. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar isso com a alta liderança, pessoal, é igualmente desafiador. Tem outras proporções. E uma delas é que muitas coisas elas não passam a ser escancaradas, elas são veladas. E você só vai percebendo que tem alguma coisa ali, você pesca um olhar diferente, você sente as coisas. Elas passam a ser veladas, elas ganham camadas de complexidade que não tem na operação. E é igualmente complexo lidar
nesses casos com alta liderança. Vitor, por favor. Oi. Eu trazendo um pouco o assunto anterior, né, sobre questão de toxicidade do time e tal, eu experienciei uma coisa que foi o extremo, que não era nem líder, eram os donos da empresa. Então, tipo, era uma empresa familiar, vamos colocar assim, porque era junto com os donos davam 7 funcionários, certo? E aconteceu que foi contratada uma consultoria e tal, né, para ver sobre o ambiente de trabalho, por que existia tanto uma rotatividade de funcionários. Quando eu cheguei lá, acabei conversando com algumas pessoas que estavam um pouco mais de tempo, ouvi algumas coisas, né, sobre pessoa X, pessoa Y, como é, como não é, né, e entrando na empresa, eu tentei não absorver aquilo para mim, porque pode ser um caráter individual muito pessoal, de pessoa para pessoa, às vezes, vamos dizer, como a gente traz, né? Os santos dos dois não bateram, então não vou trazer isso como uma verdade para mim, né? Mas passando com o tempo e vindo essa consultoria, a gente acabou descobrindo que o real problema não eram os funcionários, a grande rotatividade de funcionários, e sim as pessoas. E quando essa consultoria trouxe isso até eles, porque eles queriam galgar novos patamares para a empresa, que esse crescimento, eles falaram: olha, pelo que os funcionários trazem, o problema está com vocês. Vocês têm que mudar a questão de comportamento entre vocês, na frente dos funcionários, questão de respeito, metas realistas, né, prazos realistas. Vocês estão sobrecarregando os funcionários e tudo mais. E quando chegou isso até eles, eles simplesmente falaram: não, então muito obrigado e tchau. Literalmente demitiram a consultoria e aconteceu uma situação que eu acabei saindo. Então eu acabei criando uma cultura que não existia dentro da empresa, e com a minha saída eu levei outras 3 pessoas embora, porque elas entenderam que ali não era um ambiente que não ia proporcionar crescimento para elas, principalmente não havia respeito, que é o básico, eu acho que é o primordial para qualquer ambiente social, né, que a gente vive principalmente no trabalho. Então acabei saindo. E sobre a questão de passar a cadeira, né, tipo, eu comecei agora, literalmente estou, acho que 2 semanas com o meu pessoal, e a primeira coisa que eu falei para eles: eu quero que vocês sejam autossuficientes, eu não quero que vocês sejam dependentes de mim, porque eu acredito que o verdadeiro conhecimento é aquele que é compartilhado, não é aquele que é retido para você. Se você sabe muito bem aquilo que você, se você sabe fazer bem aquilo que você diz que sabe fazer, você compartilha aquilo, você não retém, porque eu acabei assumindo o lugar de uma pessoa que ela era justamente aquela pessoa que o Caio trouxe, que eu não vou abrir o jogo, não vou ensinar, que eu ouvi dele, não vou ensinar o Vitor, porque eu quero que não dê certo para eles virem me chamarem de volta e eu acabar tendo um cargo de liderança, alguma coisa assim do tipo. E eu falei para eles: não, eu quero que vocês, não é obrigação de vocês saberem tudo, né? Tipo, como tá produzindo, mas se caso eu vir a faltar, se eu tiver que me ausentar, todos vocês que estão se unindo a mim possam não só executar o trabalho, mas também se ajudarem em si, que acaba não tornando o trabalho tão custoso, tão sobrecarregado, né? Então, um pode estar ajudando o outro na tarefa, agilizando o processo, tendo mais de uma pessoa para executar aquilo, e também está tendo uma revisão daquilo que é feito para ter uma assertividade maior. E, que eu falei para eles: cara, pode ser que eu tô há 1 ano e 6 meses na empresa, eu entrei num cargo de operador de plotter, hoje eu estou sendo líder logístico, e eu trago isso para eles. É claro que cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas eu digo, vocês têm as portas abertas aqui. Se a gente trabalhar como um time, não tem problema nenhum. Se eu tiver que sair da minha posição e ir para cima, com certeza um de vocês que está trabalhando comigo, se eu ver que se adequa, né? Porque tem pessoas que têm perfil de liderança e tem pessoas que não têm, né? Mas se um de vocês tiver, com toda certeza, eu não vou estar abrindo essa vaga primeiro para o externo, para depois para o interno. Vou estar trazendo vocês que estão junto comigo, que é o que eu quero que a pessoa que for me suceder também tenha essa visão de estar botando a mão junto e fazendo, porque isso vai trazer as pessoas para trazer um time de verdade, né? Que a gente vê isso poucas vezes, né? A gente vê às vezes um líder que só delega,
mas não reflete daquilo que ele delega, aquilo que ele cobra, ele não também é um reflexo daquilo. Às vezes ele faz muito pior ainda do que aquela pessoa que está sendo ordenada, vamos dizer assim. E isso cria também um sentimento que, poxa, o cara é o meu líder, mas ele não sabe fazer metade do que eu sei fazer, tipo, não faz sentido, né? Total. Então, para criar pessoas extremamente competentes, mas também com esse senso de coletivo para estarem trabalhando literalmente junto, não para cada um só estar exercendo sua função, né? Só se preocupando com o seu Bacana. salário final do mês. Que eu trago para eles que a gente tem muito contato com pessoas, né? O pessoal dos transportadores, eu digo sempre para eles, cara, seja um amigo dos caminhoneiros, dos chapas, porque uma hora vai dar problema, uma hora vai atrasar uma nota fiscal, uma hora vai acontecer algum perrengue que às vezes eles estão corridos, mas tu sendo, vamos dizer assim, amigo deles, não, beleza, tudo bem, acontece, porque se toda hora você for com uma atitude de individualista, a hora que o cinto apertar, meu amigo, você vai estar sozinho e você vai ter que dar pulo daí. Então é preferível você É Exatamente. isso. Muito bom. ter Muito bom, Exa- Vitor. um Obrigada. contato, acho que é isso. É isso, Boa. obrigada. Muito bom, Vitor. Tem É. aqui a Thaís levantou, disse que está tentando levantar a mão e não conseguiu, que ela É. tem uma pergunta. É, a minha empresa, a gente já tem mapeamento de posições críticas há algum tempo, né? Nossa empresa ela é regulamentada pelo Bacen, então o tema ele vem sendo trabalhado já há alguns anos. A gente está no momento de evolução mesmo e de criação, inclusive, de um sistema e tirar isso de planilha, né? Eu fiz vários benches com grandes empresas, inclusive farmacêuticas, para falar sobre o tema de sucessão. E eu percebo que a gente está nós todos estamos mais ou menos no mesmo momento, né? As empresas que são regulamentadas e que já trabalham este tema há algum tempo. Mas, pegando o gancho do que vocês comentaram sobre ser vedado ou não, eu percebo que ainda existe um estigma ou o não saber como tratar se a gente publica, não publica, as pessoas que estão no mapeamento de posições críticas, elas estão no mapeamento de posições críticas, mas elas não sabem, e elas podem não querer fazer parte desse mapeamento de posição crítica. Então, é interessante porque ninguém sabe muito bem este momento, fala ou não fala, né? Porque a gente tem trocentos programas para quem está ali sentado em posição crítica, a gente tem várias ações para desenvolvimento dessas pessoas que estão em mapeamento de posições críticas, mas elas não sabem que elas estão num mapeamento de posições críticas. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, né, sobre essa parte, né? Você tem algo estruturado, você tem os programas, mas as pessoas não sabem, né? Isso não é publicado, não é aberto para quem não está na alta liderança. Boa. Excelente ponto, tá, Thaís? Eu acho que isso, de fato, traz a maturidade que você já tem com o tema, porque as únicas empresas que refletem sobre isso são as empresas que já avançaram e estão avançando num modelo de sucessão. E você está passando por um dilema que muitas organizações estão passando e a gente já passou por isso também. E no final das contas, Thaís, eu vou até voltar aqui com a pirâmide do Patrick Lencioni. Num primeiro momento, quando a gente cria o processo ali de sucessão, é bem comum da gente falar, olha, não vamos abrir como as pessoas estão mapeadas, porque na sucessão a gente também discute potencial, então provavelmente a gente vai usar ferramentas como o Ninebox, né, que a gente mapeia ali desempenho e potencial das pessoas, além também de fazer as discussões de cadeira, então qual é a cadeira crítica, o que que não é cadeira crítica, qual o risco da perda, qual o impacto da perda, e a gente também discute a pessoa, qual o risco de perder a pessoa, qual o impacto de perder a pessoa. Então, as empresas mais maduras, elas já estão nesse nível de discussão, saindo muitas vezes de um Excel e sistematizando isso. Então, hoje a gente tem vários sistemas no mercado que você já consegue fazer um bom planejamento de sucessão, tanto sistemas brasileiros quanto sistemas globais. Então, empresas globais geralmente vão usar o SuccessFactors, o Workday, né, ou outros grandes sistemas. E no Brasil, você tem sistemas brasileiros que você também consegue fazer isso, que é o caso da Solids, por exemplo, é o caso da Mereu, né, de BH. Então, tem vários sistemas hoje que você já consegue criar a parte ali de carreira, potencial e sucessão. Bom,
Então, essa é uma forma. Sistematizar é muito importante. Só que quando o modelo ele vai evoluindo, você vai chegar nesse dilema. Falo ou não falo para as pessoas? E na minha visão, Thaís, a gente precisa evoluir o modelo e a gente não pode esquecer de tratar adulto como adulto. E aqui eu conecto, inclusive, com o conceito do Patrick Lencioni. A gente está falando aqui de autorresponsabilização. Eu, obviamente, tenho que tomar todo o cuidado com a maneira que eu comunico isso na empresa. Não dá simplesmente por falar para a pessoa e jogar a informação. Eu preciso preparar a liderança para começar a ter essas conversas com os colaboradores. Como está mapeado no Ninebox? Qual é a discussão que teve ali no colegiado com as outras lideranças? O que significa estar no mapeamento? E a empresa que eu trabalhei, ela fez esse trabalho de preparar os líderes para ter essas conversas com seus colaboradores. E foi um trabalho, né, de tempos, não foi um trabalho do dia para a noite. E no final das contas, existia um cuidado muito grande com as mensagens. Primeiro, a pessoa está na cadeira, a cadeira não é dela, e quando a gente coloca alguém num plano de sucessão e ela está sendo preparada, ela é avisada, ela era avisada. Só que a mensagem ela tinha muito cuidado. Olha, você está num plano, né, de sucessão, mas isso não significa que você é a pessoa que vai sentar necessariamente na cadeira quando ela abrir, porque quando essa vaga abrir, nós temos uma política interna e as vagas são postadas e outras pessoas podem se candidatar, inclusive podem ser aprovadas. Então a gente calibra a expectativa da pessoa. Algumas dessas pessoas que estavam no plano de sucessão, elas eram enviadas para uma estrutura de centro de desenvolvimento, que a gente aplicava uma série de atividades, de simulações, até para testar a potencialidade da pessoa. E ela saía desse centro de desenvolvimento com um feedback detalhado para incrementar o plano de desenvolvimento individual dela. E ela tinha essa informação. Como que eu estou plotado no Ninebox, né, se eu estou ou não num plano de sucessão. Mas eu acho que no final das contas é tomar cuidado com a mensagem. Mas eu não deixaria de tratar adulto como adulto, porque muitas organizações já têm maturidade e elas não abrem porque elas querem evitar o conflito. E voltamos novamente para a pirâmide do Patrick Lencioni. A gente cria um ambiente de harmonia artificial e evita o conflito. Isso evita as pessoas de terem a autorresponsabilização e impacta times de alta performance. Legal, muito bom. A gente está caminhando mesmo para essa comunicação. Todos os programas de preparação a gente tem hoje internamente, inclusive com o tema sucessão. Só não é aberto, né? Você está no nosso mapa sucessório, mas eles são preparados. Nosso sistema hoje é o HCM, que eu acho que vai Boa. ali com o que você comentou. Excelente, Thais. Olha, é realidade, viu? Parabéns, porque você sabe, né, até pelos bens que você fez, que o mercado ainda não está Sim, lá, né? sim, exatamente. Cheguei a essa conclusão. Thaís, achei muito bacana o que você trouxe. Eu vou agregar um ponto aqui de reflexão mesmo, né, para essa resposta sobre devo avançar para uma comunicação, não devo avançar para uma comunicação, né? A pirâmide que o Caio trouxe, ela é muito bacana para a gente pensar em que lugar nós estamos enquanto cultura da empresa, com relação aí à abertura para se falar. Né, para trazer os pontos, inclusive os pontos de tabu, porque RH também tem uma série de pontos de tabu que a gente em muitos casos não fala, por exemplo, até remuneração e salário, né? Quando que você pode sentar com o teu colega e falar, eu ganho tanto, você ganha tanto, e aí, tamo junto, tamo fora, como é que tá, né? Não se fala, é um tabu, é um acordo velado de que não se pode falar sobre salários, que não se pode falar se eu recebi um prêmio, que não se pode falar se eu fui reconhecido num bônus de performance, você tem que ficar sempre naquela coisa velada, e isso se existe esse ponto velado na cultura, pode haver aí um espaço para falta de confiança. Então, você volta uma casa e fala, tá bom, então vamos trabalhar confiança, vamos trabalhar conversas difíceis, vamos trabalhar naturalização das conversas difíceis, e aí, né, trabalhar a naturalização desse tipo de informação. Porque também já passei por alguns processos de mudança, de gestão de mudança, quando, por exemplo, se decidiu abrir faixa salarial para todo mundo, né? Então, todo mundo poderia
ver lá onde você está na faixa e comparar com o coleguinha. E uma grande parcela da população falou, meu Deus, mas isso vai gerar um caos, as pessoas vão começar a se matar, vão começar a se brigar, e nada disso aconteceu, né? As pessoas tinham maturidade suficiente para, inclusive, usar essa informação para levar conversas ali intencionais com o gestor, de falar, não, me explica por que que eu estou aqui, o meu amigo está aqui, né? Qual é a nossa diferença? E o gestor também tem que ter a habilidade e a maturidade de saber o porquê, né? E não simplesmente fugir desse conflito simplesmente porque um é favorito e o outro não. Aí isso faz com que a organização tenha que ter muito mais clareza dos porquês uma coisa ou outra. A mesma coisa, aí eu volto para o tema da sucessão, né? A clareza do que faz uma pessoa ser promovida, né, a um cargo de gestão ou a um cargo maior de um gestor mais sênior, frente a uma outra, também tem que estar muito claro qual é o critério que faz uma pessoa seguir, qual é o critério que deixou fazer a outra pessoa de seguir, porque isso faz com que você tenha conversas intencionais sobre isso. Se você tem critérios ocultos, você tem numa cultura de pouca segurança para falar, você vai conseguir ter mais facilidade de escolher favoritos. Agora, se você está numa cultura em que se fala, você vai ter muito mais dificuldade de ter critérios aí pouco claros sobre o porquê alguém subiu ou não, né? Então, a abertura para se falar é algo que a gente tem que tentar promover se a gente quer uma cultura de alta responsabilização. Total. Marcelo, Olha eu de novo. Não, é uma contribuição nesse sentido, porque eu vejo que com o tempo está se perdendo isso. E eu aprendi numa cultura a estar muito perto disso da responsabilização. Ou seja, eu trabalhei numa instituição, numa grande empresa, na LG sul-coreana. Né? Lá em 2010, todos os líderes sabiam que estavam no pipeline de liderança, e todos nós, as equipes, sabíamos qual era a nossa classificação a cada final de ano, se a gente era dentro dos 5 critérios, se a gente era Far Exceed, se a gente é Meet, se a gente... E, inclusive, se a gente estava numa linha de fogo, caso a gente tivesse uma redução de quadro, sabe? A gente sabia, eu sabia, já era conhecido ali, tinha um programa de estágio bem robusto, então tinha os estagiários que já se destacavam, então aquele pessoal que ficava ali na curva forçada ali, que não ia bem, já sabia que corria um risco. E aí, aquela coisa da responsabilidade. E aí, você está afim de melhorar? Você está afim de sair dessa zona de risco? Se não, meu amigo, infelizmente, não vai ter chance para você. Então, eu acho que isso tem muito a ver mesmo. Hoje eu não vejo mais, hoje as pessoas mal sabem que nota tiraram, né? Mas, assim, os indicadores eram muito bem definidos, os KPIs eram muito transparentes, não tinha subjetividade. Então, se o cara era um Far Exceed, se ele era um Meet, ou se ele estava abaixo, é porque ele realmente tinha consciência de que ele não alcançou, sabe? Não era aquela coisa de, cara, não me dou bem com você, meu, você vai lá para a linha de fogo. Não, o KPI era muito claro, muito transparente, os feedbacks eram claros e cada um sabia, né? E na avaliação 360, que era algo que a gente costumava trabalhar muito, é porque o gestor que era avaliado 360 também sabia de onde estavam vindo as notas melhores e piores. E as piores, as menos boas, vinham dos pares, obviamente por questões mesmo de competitividade. Não, vou dar uma notinha ali, não tão boa, porque daí o cara perde e eu subo nessa linha de sucessão, ganho o lugar dele. Então, assim, tinha essa questão da competição que a gente tentava muito trabalhar, né? Tira a competição e coloca o profissional, né? O quanto você vê o seu par como o cara que é parceiro, que ajuda, que trabalha em equipe, né? Esse era o nosso grande desafio. Mas a questão da responsabilização, cara, era cada um ali carregando a sua responsabilidade de se dar bem e sair do buraco, enfim, né? Era essa a minha contribuição. excelente. E de fato eu concordo com você. Algumas empresas tinham isso em meados de 2010, 2011, assim como a empresa que eu e a Clau trabalhamos, e isso meio que se perdeu em muitas organizações, né? E agora o movimento é de retomada de muitos RHs, até porque muitos RHs passaram por juniorização. Isso faz com que as práticas mais robustas de RH, como é o caso da sucessão, ela também acabe ficando na cabeça de algumas pessoas que se movimentaram, saíram da organização e levaram o conhecimento embora. Bom, na nossa prosa aqui,
a gente de fato quis trazer para vocês uma visão prática, né, de como o tema de liderança, sucessão e cultura ele se entrelaça. E no final das contas, se a gente desenhasse uma linha reta e colocasse de um lado a complexidade, do outro lado não estaria a simplicidade, estaria a ser simplista. E esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de liderança, cultura e sucessão. A gente não pode ser simplista com esses temas. A nossa cultura e a transformação cultural não pode se resumir a treinamento e e-mail. Eles fazem parte, mas eles não podem ser o todo. Então, a gente falou do papel da liderança nessa construção ou na corrosão, né, da cultura organizacional. A gente está trazendo aqui os comportamentos, né, que a empresa reforça ou não da liderança, como que o líder ele cria uma microcultura que pode ser diferente, inclusive, da cultura que está bonita ali na parede. A gente está falando de uma cultura também de desenvolvimento que a Clau citou, né, de como criar um ambiente que forma e retém as lideranças. E a gente focou muito também em falar da transformação cultural, como é que a gente sai do ponto A e vai para o ponto B. Como é que a gente faz um diagnóstico, apresenta os resultados, trabalha os pontos ali com uma série de ações, com mapeamento com a liderança, puxa a liderança junto, aí sim promove bons programas de treinamento, bons exemplos ali de estratégias de comunicação e principalmente reforça essa mudança para que a gente não volte para o ponto A. A gente tem que sair do ponto A e sustentar o ponto B. Por isso que a gente não pode ser simplista nesse processo aí de transformação. E, por fim, a gente trouxe essa questão da sucessão e como o planejamento da força de trabalho ele está, de fato, ali como uma engrenagem oculta, né, quando a gente olha para a questão da sucessão, né, e a importância de a gente separar a cadeira, separar a pessoa, fazer um bom plano de sucessão. Eu acho que o ponto que a Thaís trouxe foi uma cereja aí no bolo, né, de que a gente precisa evoluir para culturas nas quais a gente autorresponsabiliza as pessoas e a gente não pode fugir de conversas difíceis, como abrir a faixa salarial, como falar que a pessoa está num plano de sucessão, como é que ela lida com essa informação, como que eu levo essa mensagem, falar da questão do posicionamento no Nine Box e de como que está o potencial dessa pessoa. Então são conversas que evoluem a nossa cultura e nos leva para um caminho mais próximo da alta performance. No final das contas, tudo que a gente está falando aqui, cultura, liderança, desenvolvimento, quando a gente fala de sucessão, tudo está conectado com o tema de alta performance, de trazer de fato resultados aí que são sustentáveis para a organização. Clau, o que você pode complementar aí para a gente fechar essa Poxa, nossa você já falou conversa? tudo o que eu queria falar. Eu só finalizo trazendo, né, que para uma cultura acontecer de uma maneira verdadeira, né, tudo começa realmente por você ter acordos claros, saber onde você quer chegar, saber onde você está e saber como você vai fazer isso com o apoio de todo mundo, inclusive da liderança, né? Mas um olhar também para o seu dia a dia, sabe? O que que eu faço hoje que me deixa mais perto de onde eu quero chegar e o que que eu faço hoje, o que que eu vejo acontecendo hoje que me deixa mais longe de onde eu quero chegar, né? Então, se eu quero uma cultura de líderes mais próximos, eu como líder, né? O que que eu estou fazendo hoje que está me aproximando e o que que eu estou fazendo hoje que faz as pessoas sentirem que eu só tenho que seguir ordens, né? Então, a autoconsciência, né, a reflexão em cima do tangível, do real, que permita conversas difíceis, que permita se falar abertamente sobre problemas, é algo que vai ajudar a encontrar soluções, né? Então, se você está num lugar onde você não pode falar de problemas, onde você tem coisas né, ocultas, né, não ditas, muito provavelmente você tem acordos também, não, ou você tem harmonia artificial, né? E essa harmonia artificial faz com que as pessoas deem muito menos do que elas poderiam dar, né? Então, se a gente está falando de alto potencial, se a gente está falando de alta performance, se eu tenho uma organização que está atuando em falta de abertura para se falar o que se pensa, você está falando de pessoas que estão rendendo aí muito menos do que elas poderiam render, né? E aí, no final das contas, você está rendendo, você está trazendo às pessoas o tempo delas, né, de uma maneira subaproveitada para a sua empresa. E se vocês gostaram dessa discussão, se vocês gostaram desse tema, eu queria já aproveitar para convidar vocês para a certificação de Talent Management da Sustentare. A gente está com a próxima turma aberta, que começa agora, no final de abril, e o foco da certificação é, de fato, formar profissionais altamente capacitados para lidar com os temas de liderança,
cultura, gestão da mudança, educação corporativa. A gente abarca todo o espectro de desenvolvimento de talentos que um profissional de RH precisa dominar. E esse curso, ele é o primeiro no Brasil, ele é pioneiro nesse tema, porque o nosso foco não é formar um profissional de TI&D. A gente está aqui para formar pessoas com um senso crítico para serem, de fato, esses catalisadores da mudança dentro da organização. E aí a certificação, ela foca muito em trazer case, discussão entre os alunos, muito como a gente fez aqui na nossa Masterclass, nessa nossa live. É trazer realmente coisas que estão conectadas com o dia a dia das empresas, mais do que ficar só trazendo 300 slides para a gente matar os alunos de tédio, né? Então, já deixo esse convite aberto. Quem tiver interesse, nos procure aí. A gente vai deixar os contatos também da Sustentare. A certificação começa aí no final do mês. Certo, Sidral? Positivo, Caio. Cláudia, você não tem que pedir desculpa nada nenhum. O mundo é esse, a realidade é essa, e você, com muita maestria, mandou ver, né? De uma forma muito leve, muito transparente e muito tranquila, serena, conduziu a coisa. Parabéns. São poucas pessoas que agem assim, tá? Parabéns. Legal. Moçada, o Caio tá super certo, né? As formações são super legais. Já várias turmas, né, passaram, então a gente tem a plena convicção que isso agrega muito valor, né? São formações de conteúdo muito prático, né? E acima de tudo para elevar o nível de capacitação e de competências que esse novo profissional está sendo exigido, né? E assim, hoje o nosso espaço aqui no webinar, eu vejo assim que o desenvolvimento de lideranças, né, é mais do que preparar o futuro, né? Eu vejo que pela forma com que vocês conduziram aí a conversa, é acender essa, digamos assim, essa chama de quem vai transformar o amanhã. E tenho certeza que cada um dos presentes, né, vai voltar ao seu negócio, não só com planos, mas um pouquitito, né, de propósito. E é assim que eu entendi aí a parada, né? E no mais é isso aí. Gente, muito obrigado aí pela participação. Uma abençoada Páscoa para cada um de vocês, né? E espero que vocês continuem e estejam bem. Obrigado a cada um dos presentes pelas colocações, intervenções. Cláudia, muita alegria de estar te conhecendo. Sucesso. Fico aqui à Caio, disposição, se vocês precisarem. Tinha alguém que tinha levantado a mão aqui, depois baixou e não deu tempo de ver quem era. A opa, pessoa foi embora? Acho que foi. opa, o coelhinho cooptou. Então é isso aí. É a Solange, ela tá tentando falar, mas tá mutado o áudio dela. Oh, peraí. Fala, Solange. A gente não está ouvindo, né? Não tá indo. Solange, qualquer coisa, procura a gente depois, se tiver dúvida ou quiser comentar algo. Tô até deixando aqui no, no chat, né, o contato aqui. Tem o meu Instagram, também Legal. tem meu número aqui para quem quiser falar. E eu não sei se o pessoal observou, eu digitei um e-book do Patrick Lencioni que nós temos, muito bacana, né? Foi algo que o Caio e a Cláudia também trabalharam ao longo da apresentação deles e está lá disponível para que vocês possam baixar. Ok, então, Caio, Cláudia, missão cumprida e muito obrigado aí pela participação de vocês dois e de todos os presentes, tá bom? E Obrigado, vamos que vamos. pessoal. Boa Valeu. noite aí para vocês. Tchau, tchau. Até. Tchau, galera. Já, Tchau. valeu. Tchau, boa noite.